Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa segunda aula do módulo 1 do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web Full Stack. Nessa aula nós vamos abordar algumas, com um pouco mais de profundidade, as tecnologias HTML e CSS. Vamos só revisar o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior a gente teve uma visão geral do que é o desenvolvimento web, como funciona a arquitetura cliente-servidor, protocolo HTTP e a divisão entre as tecnologias front-end e as tecnologias do back-end. Além disso, a gente viu de uma forma superficial, qual a função das tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Já na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, nossa aula ela vai falar sobre HTML, a gente vai falar sobre os conceitos básicos, a história do HTML, como ele surgiu, por que ele surgiu, qual era o problema que ele veio para resolver, como funciona a estrutura básica de um documento e as principais tags. Por que as principais tags e não todas as tags? Porque o HTML ele é relativamente extenso. Então, geralmente, nós utilizamos as tags, conhecemos elas, mas na hora de trabalhar na prática, nós acabamos lendo documentação e vendo de uma forma mais detalhada na documentação da linguagem, em algum nível. Do mesmo modo, o CSS, a gente vai falar de conceitos básicos, como funcionam os seletores, como acontece a interação com o HTML5 e os principais elementos. De novo, CSS também é bem extenso, então a gente, na verdade, dá para a gente fazer coisas incríveis com o CSS. Inclusive, a gente consegue fazer animações com ele. E depois vamos para o exemplo básico, nossos exemplos práticos, tá? Inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês lá no nosso Classroom, eu já disponibilizei a nossa apresentação, e também tem um material que a gente vai usar nesses exemplos práticos. Tá? Tem algumas imagens ali que a gente vai acabar utilizando para servir de modelo para as coisas que nós vamos criar hoje. Okay? Então, vamos iniciar a nossa apresentação aqui com o HTML5. O que é o HTML5? Ele é uma linguagem básica que a gente vai utilizar para a criação das páginas web. Hoje, está na versão HTML5, tá? Essa versão ela vem com inúmeras melhorias em relação às outras versões, principalmente porque o HTML5 vem com diversos suportes à tecnologia móvel, a diversos dispositivos. Okay? Então, ele determina a estrutura de uma página, ele determina como é feita a organização do texto, a semântica do documento e a indexação. A indexação, pessoal, na nossa época, hoje, em 2020, ou até alguns anos atrás, já era um destaque extremamente importante quando se trata de uma página web. Tá? Aqui tem um link, aqui, se vocês tiverem curiosidade para descobrir como a indexação funciona dentro do Google, que é o nosso principal motor de busca hoje no mundo, vocês podem dar uma olhada, mas ao utilizar as tags corretamente para definir a semântica do documento e os metadados para definir a indexação, há uma grande possibilidade do seu site se destacar nas pesquisas. Tá? Existe até uma área aí que a gente estuda bastante no desenvolvimento web, que é o Search Engine Optimization, ou SEO. Né? Essa tarefa dentro de um site consiste basicamente em organizar a informação, em organizar as nomenclaturas, em organizar o documento, estruturar o documento de uma forma que o Google consiga extrair mais informações, o Google ou outros motores de busca, como o Bing, por exemplo, de forma que a sua página tenha mais destaque e ela apareça melhor nas buscas. Tá? Juntamente com o HTML, nós temos o CSS, que é utilizado para determinar a aparência e posicionamento dos elementos, e o JavaScript,
que é utilizado para a gente criar conteúdos interativos e dinâmicos dentro da estrutura do HTML. Aqui tem até uma brincadeirinha de uma imagem aqui que diz o seguinte, ó. O HTML ele é responsável por definir a estrutura, então é como se fosse o esqueleto do nosso boneco. Já o CSS, ele é utilizado para definir a aparência. Então é como se fosse a parte externa, tá? Da nossa página. E o JavaScript ele garante o dinamismo, as ações que podem ser executadas dentro de um site. Tá? A comunicação com o back-end, por exemplo, geralmente é feita usando o JavaScript. Existem duas formas, praticamente, que é ou eu renderizo a página já no back-end e entrego ela para o usuário, ou eu uso o JavaScript para obter dados dentro do back-end e exibo na página. Tá? Existem duas técnicas ali, mais ou menos. Existem outras formas, óbvio, formas híbridas, enfim. Mas, em geral, nós temos essas duas formas de fazer. Então, o JavaScript ele permite tanto a interação, tá? Por exemplo, quando você abre o Facebook e está conversando, por exemplo, no chat, ou dá uma curtida, já aparece uma notificação para você. Isso tudo é feito com JavaScript. Quando você chama alguém no chat, ou está conversando com a pessoa ali, o JavaScript é que está fazendo a atualização da página, está enviando a mensagem. Tá? Como a gente está usando agora essa reunião, né? Toda vez que vocês escrevem alguma coisa no chat, ou vocês mandam alguma coisa, aparece já para mim aqui. E essa informação ela é usada, eu utilizo esse JavaScript para fazer o processo de atualização. Tá? Ali tem vou mostrar como é dinâmico o nosso JavaScript. Aí. Bom, como que acontece o HTML5? Quem cuida do HTML5? O HTML5 é um padrão aberto, que ele é construído e mantido pelo W3C, que é o World Wide Web Consortium. O W3C é um órgão que cuida da maioria das tecnologias web. Ele cuida do CSS, do HTML, do JavaScript, dos padrões dos browsers. Tá? Então é ele que lança e ele que regulamenta como deve ser feita a linguagem. Talvez os mais antigos, aí, o pessoal mais da vanguarda, aí, pessoal mais antigo, deve ter ouvido falar, por exemplo, do problema que era a gente desenvolver software para o Internet Explorer 6. Tá? Por quê? Porque ele não seguia os padrões do W3C. Aí veio o Internet Explorer 7, que começou a respeitar algumas coisas, até porque ele começou a perder terreno para o Chrome e para o Firefox. E no final, agora sim, ele se rendeu, inclusive ele está usando o motor do Chrome, né, para funcionar no Microsoft Edge. Então, lá atrás, a gente tinha que praticamente construir uma página para o Internet Explorer 6 e outra página para o resto da internet. Quando o Internet Explorer 6 era o detentor de uma grande fatia do mercado de browsers, ok. Né? Mas aí a coisa foi mudando, né? Quando virou a chave, o pessoal teve que se ajustar aí aos padrões. Tá? Algo parecido acontece, por exemplo, quando você desenvolve um aplicativo para Android e outro para iOS, né? Dependendo do nicho que você trabalha ou da região do mundo, você vai ter mais iOS ou mais Android, então aí você pode se preocupar mais com uma plataforma ou outra. Outro grupo que cuida da questão do HTML é o WHAT-WG, que é o Web Hypertext Application Technology Working Group. Esse grupo aqui, eles definem as especificações em conjunto com o W3C. Tá? Por que essa informação é relevante? Ela é relevante porque é eles que definem como vai ser o nosso HTML. Então, no futuro, tá? A gente pode acompanhar esses sites para descobrir o que pode vir a aparecer de tecnologias nessa área. Tá? Quais são os princípios do HTML5? Tá? O HTML5 ele veio para resolver muitos problemas. Eu acredito que vocês, até de alguns anos atrás, devem ter ouvido algumas conversas do tipo, olha, o Flash ele é extremamente inseguro e trava o navegador. Por outro lado, o Flash permite que eu use joguinhos no navegador. Quem nunca jogou aqueles jogos em Flash que tinha nos sites
sites mais antigos, né? Animações, por exemplo, charges.com iniciou em cima do Flash, então fazia charges em Flash e mostrava ali. O player do YouTube era feito em Flash inicialmente. Tá? Outra coisa, banco usava muito Java para teclado virtual e tal. O Silverlight ele veio para concorrer com o Java e com o Flash, ele é da Microsoft, mas ele meio que perdeu um pouco o terreno que ele chegou atrasado, né? Mas só para vocês entenderem, a ideia do HTML5 é que você não utilize mais plugins para exibir conteúdo de páginas. Qual é o problema de você inserir plugins? Eles aumentam a insegurança, eles aumentam a vulnerabilidade do seu navegador. A ideia principal do navegador é rodar toda a sua tecnologia como se fosse uma caixinha de areia, tá? Não vai sair dessa caixinha de areia, você não vai conseguir acessar dados, por exemplo, do seu usuário sem que ele permita ou dados mais sensíveis, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente usar o webcam, por exemplo, eu tive que dar a permissão do meu browser para fazer isso. Ele não sai por aí ligando a webcam de qualquer forma. O mesmo acontece com o áudio. Os arquivos, se eu quiser dar permissão para usar esse arquivo, eu tenho que fazer upload, né? Eu não consigo simplesmente, meu navegador não consegue simplesmente acessar todos os dados do meu C2 pontos. No caso desses plugins, a gente tinha esse problema, tá? Existiam falhas de segurança, até o Java ficou meio queimado, acabou derrubando a tecnologia do Java Applets, porque o Java, a insegurança do Java, em grande parte, vinha dos applets que rodavam no navegador. Não era necessariamente que a linguagem Java ela era insegura a ponto de colocar uma operação toda em risco. Não. Tanto que utiliza-se muito Java em operativas. Mas o problema era o Java Applet, que rodava no meu navegador e atrapalhava bastante porque ele tinha muitas inconsistências. Tá? Outra coisa importante no HTML5 é que ele tem que ser independente de dispositivo. Ainda mais hoje, como eu mostrei algumas estatísticas na aula passada, que a gente tem uma grande quantidade de usuários, até mais da metade dos nossos usuários, eles acessam pelo celular. Acessam pelo celular, pelo tablet, pela TV, né? Então, quem tem uma Smart TV aí, consegue acessar a internet pela TV. Então, o HTML vai ter que rodar em todos eles. Outra coisa importante é garantir um código limpo e menos intrusivo. Então, a gente consegue isolar muitas partes do código. Lembrando, quando a gente vai montar uma página, a gente está usando, no mínimo, ali 3 tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. O que isso significa? Significa que são 3 linguagens diferentes. Se eu colocar tudo isso, misturar tudo isso de forma confusa numa página, a gente vai gastar alguns problemas do tipo dificuldade de encontrar bugs, manutenção, o crescimento da página mesmo, né, a extensão dela, se torna o processo um pouco mais difícil. Então, o HTML5 veio para resolver algumas dessas dores que a gente tinha lá no HTML4. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da HTML, porque eu acho muito legal a gente aprender um pouco da história das tecnologias que a gente estuda, porque isso faz com que a gente entenda o motivo dela existir. Tá? Lá em 89, existia, a melhor forma de compartilhar informação era usando e-mail, usando grupos de notícias ou servidores FTP. Então, existia lá os servidores FTP pela internet, você tentava acessar eles lá e tinha acesso a diversos documentos. A maioria das coisas, dessas informações, eram arquivos, tá? Arquivos de texto, documentos, artigos, né? Para cada um desses protocolos, a gente tinha um software específico. Então, isso já complicava um pouco mais também, né? Visualizando esse problema, esse nosso amigo aqui, que hoje já está mais velhinho, tá? Vocês podem ver pelo monitor que a foto é antiga. O Tim Berners-Lee, ele propôs uma solução, que era basicamente compartilhar informação, tá? Usando hipertexto. Então, ele pensou na ideia de hipertexto e, ao mesmo tempo, pensou na ideia do protocolo de transferência de hipertexto. Então, ele foi responsável por idealizar o HTTP e também por idealizar o HTML, que era a linguagem que a gente ia utilizar para compartilhar esses documentos na nossa rede, tá? Usando formatação, usando diagramas, tendo gráficos e tendo, o mais importante, links. O que são esses links? É a ligação de uma página para outra. Lá atrás, pessoal, não precisa ir muito longe, tá?
na década de 90, quando o pessoal começou a usar a internet, os motores de buscas, eles eram muito inferiores ao que a gente tem hoje. Tá? Por isso, era comum a gente encontrar diretórios de links. Então você falava assim, olha, eu vou entrar nesse site que tem um diretório de links sobre, sei lá, biologia, sobre insetos. Ou seja, então ali ia ter uma lista de sites, como se fossem páginas amarelas, tá? Quem é das antigas aí vai lembrar também que existia a tal da lista telefônica antigamente, né? E as páginas amarelas, você ia lá e olhava, nossa, tem esse site aqui que acessa coisa, assim, tá? Então, dessa forma, os links ajudariam muito, né? Porque você pode ter uma página com um sumário ali, com um link para diversas outras páginas. E, de novo, era preciso que a gente formatasse esse documento em hipertexto, que era um texto mais evoluído do que um texto puro, né? Cores, imagens e links. A partir disso, no final de 89, o Berners-Lee propôs um piloto, tá? Esse link aqui vai levar para vocês esse piloto aqui, esse documento, tá? Então, quem tiver curiosidade em procurar essa informação, dá uma olhada nesse link aqui. E a proposta era um protocolo cliente-servidor para servir os novos documentos de hipertexto. Tinha 12 tags inicialmente, tá? Aqui tem uma imagenzinha de como era a formatação desses documentos. Então, a gente sabe que tem uma interface bem... Na verdade, isso aqui não é de 89 não, tá? Isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet, mas não é de 89 ainda, se eu não me engano. Tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como era a tecnologia naquela época. Então, aqui, ó, nesse documento W3 aqui, ó, W3C, a gente tem uma especificação inicial de como seriam as tags e como elas iam ser usadas. Já em 91, o Berners-Lee publicou o primeiro web browser, e em 93, ele liberou uma biblioteca em C, chamada libwww, que permitia o parser e a renderização dessas páginas usando HTML. Então, ele lançou a especificação e já deu de presente para o pessoal uma biblioteca que a gente podia construir novos browsers. Tá? Lembrando que nessa época aqui, as coisas não eram tão comuns hoje, não tinha GitHub por aí, certo? Então, a partir daí, a gente construiu diversos browsers ao longo da história. Tá? E, devido a essa grande liberdade em construir browsers, a gente teve o que a gente chamou, numa época, de guerra de browsers. Então, aqui são vários links de todos os browsers possíveis. Lógico que com a grande fatia de mercado que o Windows tinha, já entregava a internet junto, né, gratuito. Então, o navegador, a internet, né, ficou conhecida para quem usava o Windows como aquele Ezinho. O Ezinho era de internet. Né? Nós entrávamos na internet com o Ezinho. Só que com o passar do tempo surgiu, junto com o Internet Explorer, tinha um concorrente que era chamado de Netscape Navigator, que é essa lagartixa aqui, esse jacaré aqui, esse animal que vocês vão lembrar, ele é muito parecido com o Mozilla. Tá? Antes do Firefox, nós tínhamos o Mozilla. Tá? Então, como que é a história aqui? O Internet Explorer e o Netscape eles concorriam entre os principais browsers. O Netscape acabou não aguentando, acabou fechando as portas. Só que, quando ele fechou as portas, ele liberou o código-fonte para ser usado na internet. Então, ele abriu o código-fonte ali, e nisso surgiu o Mozilla, tá? E a partir do Mozilla surgiu o Mozilla Firefox, surgiu as primeiras versões do Chrome, que também eram baseadas no Netscape, depois o Google acabou investindo em um motor de renderização, que é o V8, um motor JavaScript, né? E a partir disso, os browsers começaram a surgir na internet. Tá? Isso deu uma baita de uma ajuda para quem desenvolve para a internet, porque antes a gente tinha que, primeiro, fazia o site para o Internet Explorer e testava nos outros. Tá? Então, tinha muitas vezes que você acessava um site e ia ter essa marquinha aqui, ó, melhor visualizado em tal browser, melhor visualizado em outro browser. Né?
Então tinha aquela questão de você ter todos os browsers instalados no computador para você conseguir acessar todos os sites que você precisava. Aqui tem uma evolução mostrando como foi as versões do HTML, tá? Então começou o HTML 91, aí em 93 o HTML+, depois o 2, o 3.2, o HTML4 surgiu em 99 e ele foi aguentando ali, chegando até o XHTML, tá? Que era uma mistura de HTML com XML, então tinha algumas regras. Tá? Vale ressaltar, pessoal, que vocês, conforme vão escrevendo código em HTML, vocês vão perceber que é uma linguagem bem permissiva. O que isso significa? Significa que você pode até ter alguns erros dentro do seu script, tanto do HTML quanto do CSS, e ele não vai travar o browser, ele vai deixar de exibir. Lógico, dependendo da tag que você abre, você não fecha, ou você fecha, faz uma tag errada, ele não vai renderizar o que você imaginava. Mas muitas vezes ele é tolerante. Quando você abre uma tag de negrito e não fecha, tudo bem. Ele vai deixar tudo em negrito, mas não vai chegar e falar assim, ó, não vou exibir essa página porque ela está quebrada. Tá? É diferente, por exemplo, de outras linguagens, ou JavaScript, o próprio JavaScript, né? Quando ele dá algum erro, vai aparecer no console do navegador lá e coisas assim. Então, em 2012 surgiu o HTML5. Vale outra ressalva aqui, pessoal. Em 91, a ambição do Berners-Lee, do Tim Berners-Lee, era simplesmente entregar texto, hipertexto, né? Entregar hipertexto para os usuários. Então, era texto formatado, uma figura, um gráfico. Basicamente, o que a gente encontra nos artigos científicos, né? Então, você vai ter um artigo científico lá. Você vai ter o texto corrido com os gráficos, com referências às imagens, com referências bibliográficas, e acabou. Só que com o passar do tempo, surgiu o que a gente chama de Web 2.0, que hoje a gente já está em 3.0, 4.0, enfim. A Web 2.0 surgiu para dizer o seguinte, olha, a internet é uma rede muito poderosa, ela é muito abrangente, então por que não colocar os sistemas, ou por que não fazer sites que tenham funcionalidades de sistemas, porque aí eu consigo atingir um maior público sem instalar nada. Tá? De novo, aquela conversa do povo antigo, né? Mas quem é das mais antigas, por exemplo, quando eu estudava na faculdade, se eu quisesse algum jogo, alguma coisa, eu não tinha internet rápida, eu não tinha coisa suficiente para conseguir baixar alguma coisa. Eu ia lá na banca de jornal, comprava uma revista, via um CD-ROM, com um monte de coisa, com instalador, com sistema para rodar, com foto, com jogo, né? Porque a gente não tinha internet a ponto de destacar tudo isso, não tinha motor de busca para encontrar essas coisas tão interessantes. Então, dessa forma, a internet, quando a gente lançaram o HTML5, teve uma grande mudança, porque o HTML5 já veio construído com o intuito de se programar em cima dele. Então, a maioria das coisas hoje, acesso a GPS, acesso à câmera, desenho, animação. Hoje a gente consegue fazer, por exemplo, a mesma renderização de CPU que a gente faz lá no OpenGL, a gente tem o WGL, que é para a internet. Então, o meu browser consegue renderizar na GPU, para vocês terem uma ideia. Isso era uma coisa que era inimaginável lá no HTML4. Com isso, o HTML5 vai dando pequenos saltos, e agora principalmente para destaques de dispositivos móveis, por exemplo. Então, tem sempre uma coisa nova ali relacionada a esses novos dispositivos. Tá? Eu acredito que as próximas atualizações, inclusive, vão estar pensando até em relógios, em outras mídias. Né? Como funciona o HTML5? Ele tem uma estruturação de texto, tá? Ele tem a semântica de documento, ele permite validação de formulários, eu consigo fazer elementos gráficos com WebGL. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem um padrão novo, aqui, eu venho colocando no slide, que chama WebAssembly. O que o WebAssembly vai fazer? Ele vai compilar um código em qualquer linguagem, gerar código de máquina, e esse código de máquina vai rodar no nosso navegador, junto com o HTML. Qual é a vantagem disso? Aqueles jogos que a gente tem que, às vezes, baixar o jogo, instalar, rodar no computador ali de forma difícil, a gente pode, por exemplo, receber por demanda no nosso navegador. Nosso navegador pode ser
uma camada adicional. Lógico, tem aqueles problemas de performance, né? Que vão acabar resolvendo com o tempo. Mas pode chegar uma hora que eu consigo jogar no meu navegador e o mesmo jogo vai rodar em diversas plataformas, porque quem tem que ser portado é o navegador, como se fosse uma máquina virtual. A API do HTML5 tem algumas coisas interessantes, que são a geolocalização, eu consigo acessar GPS, eu consigo fazer tarefas de drag and drop, então clicar e arrastar, que é extremamente importante quando a gente pensa em questões de interfaces ricas, né? Você tem lá no Gmail, eu quero jogar isso aqui para lá, isso aqui para cá e tal. Clicar e arrastar no e-mail, jogar numa pasta. Armazenamento local, web workers. O armazenamento local, eu consigo guardar até um banco de dados dentro do navegador, para vocês terem uma ideia. Consigo usar o IndexedDB, que faz um banco de dados que você pode usar em JavaScript dentro do seu navegador e armazenar informações ali grande estruturadas. Web Workers, para você trabalhar em segundo plano, tá? E até o cache também. O cache permite que a gente consiga trabalhar offline. Olha que interessante. Então aí abre uma janela enorme, um leque enorme de possibilidades para a gente desenvolver o web. Como funciona a estrutura de um HTML? Tá? O que eu falei na aula passada, só vou reforçar hoje. O HTML é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. Qual é a diferença? Uma linguagem de programação ela vai permitir que eu crie programas complexos, eu consigo tomar decisões dentro dele. No HTML, eu não consigo fazer isso. Está cortando o meu áudio? Ok. Vamos ver. Bom, vamos lá. Depois, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês pedem que eu repito, ok? O HTML, de novo, o HTML é uma linguagem de marcação. O que isso significa? É uma linguagem utilizada para formatar documentos. Tá? Então, ele vai dar o suporte para eu colocar posicionamento, cor, tamanho, entre outras características, mas eu não consigo, por exemplo, fazer um if-else, tá? Sendo mais grosseiro possível ali, eu não consigo fazer um if-else, eu não consigo fazer um processamento de informação dentro dele. Os elementos são definidos por tags, eu abro uma tag e fecho uma tag, tá? Aqui está um exemplo de como seria, imagina uma tag, eu abro ela com o menor e o maior, e fecho ela com o menor, barra, e o maior depois. Caso uma tag não tenha conteúdo dentro, a gente pode chamar de tag vazia, então ela é aberta e já fechada. Então, para fechar ela, você usa a barra ali no final. E os comentários, eles são utilizando essa forma aqui. Pessoal, comentário em HTML é uma coisa que dificilmente a gente vai utilizar. Tá? Até porque o comentário, quando ele for entregar a página HTML para o navegador, vai os comentários juntos. Tá? Então, você não pode, por exemplo, comentar alguma coisa sensível, comentar alguma coisa que você espera que não seja acessível ao usuário final, como acontece, por exemplo, numa linguagem de programação. Se você escreve um código em C, vai lá e comenta alguma coisa nele, o que vai acontecer na hora que você gera o executável? O compilador joga fora essas linhas de comentário e gera um executável sem elas. Então, mesmo que alguém faça uma engenharia reversa e descobre qual é o seu código-fonte dentro desse executável, ele ainda não vai ter acesso aos comentários. É diferente do HTML, do CSS e do JavaScript. Por quê? Porque eles vão vir do servidor, e vão ser mostrados. Não é que é impossível você não é impossível você colocar comentários. Você pode colocar comentários, mas eles não vão ter o mesmo comportamento, né? Eles não vão ser removidos, por exemplo, na hora de ser mostrado, não mostrado na tela, tá? O comentário ele não vai ser exibido na tela. Mas se você visualizar o código-fonte da sua página, você vai conseguir ter acesso ao comentário. É como acontece em qualquer linguagem interpretada, tudo bem? Você escreve um código em Python e executa ele, se alguém abrir o código-fonte, vai descobrir o seu comentário, tá certo? Então, entenda, não é que a gente não vai comentar,
Mas existem coisas, por exemplo, às vezes a gente consegue, programador costuma comentar parte do código para desabilitar funções, né? Eu não quero que mostre tal coisa na tela, então eu vou lá e comento, né? No HTML vai acontecer a mesma coisa. Não quero mostrar, vamos imaginar que se essa página fosse um HTML, eu não quero mostrar essa primeira linha. Então eu poderia colocar ela entre comentários e ela não seria exibida. Mas se a pessoa for lá, olhar o código-fonte, ela vai conseguir ler que HTML é uma linguagem de marcação, tarará. Então, ela vai continuar disponível. Então, por que eu estou chamando a atenção nisso? Talvez eu tenha confundido um pouco a cabeça de vocês aí. Mas eu estou chamando a atenção por quê? Porque quando a gente vai fazer um comentário numa linguagem interpretada, a pessoa precisa desse código-fonte para ser executado no computador dela. Então, você disponibiliza todo o código-fonte. Então, o comentário vai junto. Bem? Já nas linguagens compiladas, o comentário sai, porque ele não é necessário para a construção do código de máquina. Tranquilo? Existe um conceito, eu disse para vocês uma coisa antes desse slide aqui, e talvez vocês vão perguntar que o professor está sendo confuso aqui. Ele disse que o HTML é uma linguagem muito permissiva. E ele é. Ele aceita certas construções, ele tolera certas construções, tanto que se o seu browser está pronto para o HTML5, mas vier uma instrução do HTML4, do HTML2, ele vai conseguir renderizar esse documento. Só que existem algumas boas práticas na hora de construir um documento HTML. Tá? Umas boas práticas que a própria comunidade, que a própria construção da especificação pede para você seguir para fazer com que o HTML seja mais legível. Tá? Essas boas práticas não vão influenciar no funcionamento da sua página. Tá? Elas simplesmente vão garantir que o seu documento esteja bem formado. O que é um documento bem formado? É um documento que segue, além da sintaxe correta, também segue as boas práticas de organização. Tá? Por exemplo, se você escreve um código em C, você não é obrigado a pular de linha, se você não quiser. Inclusive, se você pegar, tirando aquela parte que você coloca os defines, os includes, que são os macros, todo o seu código em C pode ser escrito numa linha só. Mas pode ter 500 linhas, pode ser tudo numa linha só? Pode, porque tem ponto e vírgula, ele tem chave para identificar o final das regras, então ele pode escrever tudo numa linha só. É uma boa ideia escrever tudo isso numa linha só? Não, não é. Mas não é impossível, não é proibido. Tudo bem? No HTML funciona da mesma forma. Quando eu abro uma tag, é interessante que você use o mesmo case nas duas. Então, eu não vou abrir uma tag em minúscula e fechar ela em maiúsculo. Porque dificulta a legibilidade. Tá? Vai ter hora que você vai ter um monte de div, por exemplo. Div é a figura mais encontrada dentro de uma página na internet, que as divs são os blocos. Tá? Então, a gente divide uma página em blocos, então vai ter dezenas de divs. Geralmente a gente dá até nome para elas, coloca um comentário ali, aí o comentário ele é útil, né? Eu posso colocar um comentário indicando, essa aqui é a div do banner, aí no final fechou o div do banner. Então você tem uma ideia de como isso é necessário. Tá? Outra coisa também é que a tag aberta ela precisa ser fechada, tá? Toda tag, quando ela abre, ela tem que ser fechada. Há alguns casos que não tem problema, mas é interessante que ela seja fechada. Os atributos das tags, é interessante que ele esteja dentro de aspas duplas, tá? Então, se tem uma tag, tem um atributo, por exemplo, o IMG, que é para carregar uma imagem. O SRC dele é o caminho dessa imagem. Se o caminho não tiver espaço, Se o caminho não tiver espaço, não tiver... Deixa eu colocar mais perto aqui o microfone, talvez melhor. Se o caminho dessa imagem não tiver espaços, ele não tiver algum caractere especial que pode atrapalhar o funcionamento do meu HTML, se eu não usar aspas, não tem problema, vai continuar funcionando. Mas é uma boa prática que a gente use aspas no nosso documento. Tá? Aqui também tem uma outra característica ali, tem alguns atributos que eles simplesmente, de existirem dentro da tag, eles já ligam alguma funcionalidade. Então, se você for usar um HR e não quiser sombra, você usaria o no shade. Então, geralmente, ou você usa no shade igual a no shade, ou no shade igual a true, só para garantir que vai ter aquele atributo. Outra questão interessante é fechar as tags na ordem. Então, você abre um negrito e fecha o negrito, é interessante que você abra e feche ele no mesmo nível. Então, se dentro do negrito tem um itálico, é interessante que você feche o itálico e depois feche o negrito. Como se fossem parênteses alinhados dentro de uma fórmula no Excel, por exemplo. Tá?
As duas formas que estão sendo apresentadas aqui, elas vão funcionar. A diferença é que essa aqui ela é contra as regras de um documento bem formado e essa aqui essa primeira ela é contra as regras e a segunda está de acordo com a regra de um documento bem formado, ok? Aqui está uma estrutura básica de como seria um HTML5. Tá? O HTML5 ele tem alguns pontos interessantes. Tá? Primeira coisa, no começo do documento, nós já indicamos que esse documento ele é um HTML. Tá? Se ele for um XML, vai ser um doctype XML. Se for algum outro formato de marcação, vai continuar tendo um doctype aqui definindo qual é a marcação que ele está usando. Logo depois, o HTML, a gente tem a língua, tá? O lang. Tá? Esse lang, ele segue o padrão ISO para nomenclatura de linguagens. Tá? Então, ele vai usar PT para português, EN para inglês, ES para espanhol e por aí vai. Tá? Por favor, não usem BR aqui, tá? Porque não existe BR, existe PT-BR. Se você quiser usar PT-BR, que é o padrão do nosso português, que é o português do Brasil, você pode, mas provavelmente não vai surtir efeito, porque o navegador entende que é português, tá? Os pacotes de língua, eles não estão relacionados com o seu HTML, eles estão relacionados com o navegador. O navegador não vai traduzir o seu conteúdo. Esse PT é só para indicar que o seu documento está em português. Até tem uma discrepância nesse exemplo que eu estou dando aqui, porque eu coloquei PT em cima e escrevi em inglês embaixo, né? O título e o conteúdo. Então isso aqui, na verdade, é uma má prática, se a gente for pensar do jeito que eu fiz aqui, porque o que vai acontecer? Se o Google ele vai indexar a sua página e eu estou acessando o meu Google, eu estou configurado para o português, ele vai dar prioridade aos documentos que estão em português para mim. Tá? Ou, se ele abrir um documento em inglês, quando ele vê o lang, ele está em inglês, ele pode oferecer para mim aquele Google Translator, sabe aquela barrinha que fica em cima do navegador, falando, olha, o documento está em inglês, você quer que seja em português? Aí a gente traduz. Então, esse PTI é para indicar um metadado, tá? Indicando que a sua página está em português. Tá? Ele não vai fazer tradução automática, ele não vai fazer internacionalização, isso aí fica a cargo nosso. Tá? O que é internacionalização? Eu tenho uma página que automaticamente se traduz para a língua que o usuário está acessando. Então, eu vou fazer um sistema em 3 línguas, português, inglês e espanhol. O usuário acessa, eu descubro qual que é o padrão do browser dele e exibo os dados nessa língua. Isso acontece muito em documentação, tá? Quem acessa aquela documentação da Microsoft vai ver que sempre vai estar organizado na língua que você está navegando no seu browser. Então, nesse caso aqui é só metadado para indicar como funciona o conteúdo que você tem. Aí dentro do head, uma coisa interessante que é obrigatória, tá? Obrigatória não, mas é recomendado que tenha dentro do HTML5, é o conjunto de caracteres, é o charset. Já acessaram uma página, ela vem desconfigurada, com interrogação, sem acento, com caracteres estranhos? Isso acontece porque a codificação está incorreta. No mundo ideal, a gente salvaria o arquivo na codificação correta, o browser já detectaria essa codificação e já exibiria de forma automática. O problema é que nem sempre isso funciona, tá? Dependendo do sistema operacional que você salva, dependendo do editor de texto que você está utilizando, isso não vai funcionar tão bem quanto a gente imaginava. Por isso, é interessante que você marque ali o charset que você está usando. Na nossa língua, ou a gente pode usar o ISO, o padrão ISO, ou o padrão UTF-8. O padrão UTF-8 não tem erro, tá, pessoal? Se vocês fizerem tudo com o UTF-8, não vai dar problema de acentuação, de formato. Vocês conseguem usar os emojis. Para quem está usando o Windows 10 com aquela atualização nova, se você apertar o Windows ponto, tá? Em vez do aperta o botão de Windows e o ponto, ele vai abrir um teclado de emoji agora. Você pode inserir um rostinho feliz aí na sua página, que é o emoji. O que é o emoji? Ele é um caractere da UTF-8, então quando for transmitido vai ser renderizado do jeito que a gente espera lá no
no browser do usuário que está acessando. Tá? Então é interessante que vocês tenham o TF8 marcado. Aí tem o título da página. É extremamente importante que a página tenha um título, porque ela vai ser a primeira coisa que vai ser indexada no seu navegador. E depois tem o conteúdo e todo o resto que a gente vai vendo ao longo das aulas. E a gente já viu na aula passada ali como que a gente insere coisas dentro do body, que é a parte visível. Tá? Além desses elementos da estrutura, nós temos mais algumas coisas que a gente pode colocar aqui dentro do... Tá todo mundo me ouvindo aí? Oi? Sim? Sim, senhor. É que eu recebi uma mensagem que eu caí aqui. Eu acho que caíram lá. Bom, sobre a estrutura do documento. Quando a gente fala do cabeçalho, do head, nós podemos adicionar mais algumas coisas que facilitam a vida do nosso indexador e também facilitam a vida de quem está acessando o nosso documento. Existe uma coisa muito importante que a gente tem que pensar hoje, pessoal, é na acessibilidade da nossa página. Imagina uma pessoa que ela não consegue enxergar, né, ela tem um problema de deficiência visual, né? Ela vai precisar de um leitor de tela, por exemplo. O leitor de tela, provavelmente, ele pode até ler esses metadados. Um dos metadados é o char7, que define o conjunto de caracteres, mas eu posso criar metadados específicos, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o metadado keywords. O que ele vai fazer? Eu vou poder colocar umas palavras-chave aqui. Quando essa página for indexada, ele vai destacar essas palavras-chave. Então se eu estiver fazendo uma busca, ele vai achar a palavra curso, HTML, WAMP, coisas assim. Dentro do head eu também consigo ligar um CSS. Eu vou mostrar para vocês posteriormente como que a gente faz isso com mais calma. Mas aqui, por exemplo, indica que eu estou usando um CSS que chama style.css. Então, quando eu carregar minha página, ele vai ser carregado junto. Tá? Eu posso colocar um style também aqui dentro. E demais coisas que eu posso estar colocando. Tá? O que eu posso colocar ali dentro? Posso colocar diversos metadados. Tem um metadado que ele é muito interessante, que é esse último aqui, ó, o viewport. O que o viewport oferece para a gente? O viewport, ele vai ajustar a largura e o tamanho da sua tela com o tamanho da tela, a largura do seu documento com a largura da tela que está sendo exibido. Quando você está exibindo no navegador, no computador, você vai ter uma tela grande, larga, com... Aqui eu estou usando 23 polegadas, 15 polegadas, né? Quando você está mostrando esse mesmo documento no celular... Quantas polegadas tem o celular? Tem 5, 6, né, dependendo do tamanho, 6,5, né? Ou um tablet que tem 9, 10 polegadas. Então, essa mudança de tamanho da tela, ela pode ser suprimida, ela pode ser ajustada usando o metadado viewport. É interessantíssimo que você coloque o viewport no documento. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai ajustar a largura da tela com a largura do seu dispositivo. Aí tem outra coisa importante. Quando você usa um navegador no dispositivo móvel, você tem duas resoluções. Tem a resolução dele em formato retrato e tem a resolução dele em landscape, né? Então o que acontece? Na vertical ou na horizontal. Quando você usa na vertical, ele é mais estreito e na horizontal é mais largo. Então, o que isso significa? Isso significa que o seu código, a sua tela tem que se ajustar, pelo menos o tamanho das fontes, tá, pessoal? Pelo menos o tamanho das letras. Então, isso ajuda bastante. Depois tem alguns outros metadados. Pessoal, é interessante aqui, depois eu vou mostrar para vocês, é nesses metadados que nós usamos, por exemplo, para indicar informações para as redes sociais, tá? Por exemplo, eu vou pegar esse link aqui do meu site e vou colar lá no Facebook. Aí o Facebook automaticamente escolhe uma imagem e mostra lá como capa da minha publicação, né? É muito comum isso acontecer, pega uma imagem e vai lá e coloca um texto explicando que ele pegou da minha página também e bota o link. Como que ele descobre tudo isso? Eu coloco metadados do Facebook, tá? Que existem já os metadados, eu vou mostrar para vocês depois na parte prática. Existem metadados específicos que a gente coloca aqui indicando, olha, o Facebook, quando alguém colocar indexação, quando alguém colocar lá no navegador, lá na sua rede social, você vai pegar esta imagem para mostrar, você vai pegar este título e vai pegar esse texto aqui para colocar como descrição. Tá?
Então, dá um jeito para a gente deixar a coisa mais bonita, tá? Porque senão ele vai pegar a primeira imagem que ele encontrar, então às vezes a primeira imagem nem é o que realmente representa o que a gente espera, tá? E a gente consegue configurar até essas coisas com metadados. Então eles são muito poderosos, tá? Todas as coisas aqui, pessoal, estou colocando os links embaixo do W3 Schools. O W3 Schools eu vou explorar melhor com vocês depois, tá? Mas ele serve para indicar como nós usamos o nosso HTML, tá? Algumas tags, eu vou falar rapidamente de algumas tags do HTML, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Tag principal são os cabeçalhos, tá? Então a gente tem do H1 até o H6, esses cabeçalhos eles servem para organizar o documento. Lembrando, HTML é um documento. Então se esse documento ele tem que ter título, ele tem que ter cabeçalho, ele tem que ter rodapé, ele tem que ter um texto corrido, tá? Lógico que esse documento ele pode ter outros formatos, mas em geral ele vai ser uma cópia ali de um formato de livro, um formato de artigo. Então, o HTML ele tem as tags H1 até H6 que vai indicar os cabeçalhos. O H1 é o mais importante e depois vai caindo até o H6. Então, o H1 é como se fosse 1. Aí o H2, 1.1. Aí o H3, 1.1.1. Tá? E vai descendo ali no nível que a gente espera. Tá? Não é interessante você tenha uma coisa menor que H6. Tá? É muito cabeçalho ali para a gente pensar. Outra forma de mostrar os dados é o P. O P indica um parágrafo. Então, se eu tenho cabeçalho, eu tenho um parágrafo. Tá? Cada parágrafo ele vai ter o P, abre P e fecha P. Tá? Uma coisa importante no HTML é que ele ignora os espaços e as quebras de linha. Então, se eu escrever dessa forma ou dessa forma, o resultado vai ser o mesmo, que vai ser tudo junto. Tá? O alinhamento a gente define depois, se é centralizado, justificado e tal. Mas esses espaços adicionais aqui, eles não vão surtir efeitos. Então, entre o contains e o E e o A, né, eu posso ter dezenas de espaços aqui no meio, que ele vai ser apenas um espaço. Tá? Eu posso dar dezenas de vezes o Enter para poder baixar meu texto, que ele não vai mudar de lugar. Ele vai continuar mostrando junto com a linha anterior. Tá? Se eu quiser fazer quebra de linha, eu posso usar de duas formas. Eu posso usar a tag BR, a tag BR indica break, então ele vai parar. É dificilmente utilizado, tá? É interessante que você não use o break, porque o break tem um problema. Você quebra a linha ali, se você tiver consciência que você quer quebrar a linha, ok, você vai lá e quebra. Vamos imaginar assim, se eu quisesse escrever HTML e na outra linha line breaks. O ótimo seria escrever HTML num parágrafo e o line breaks em outro parágrafo. Mas se eu quiser quebrar de linha, eu posso colocar um BR no meio. O problema do BR é que se eu diminuir o tamanho da tela, aumentar o tamanho da tela, diminuir o tamanho da letra, aumentar o tamanho da letra, ele vai desconfigurar a minha visualização. Porque eu estou quebrando de linha, eu quebrando uma linha sem necessidade. A quebra de linha ela acontece quando acaba a largura da página, tá certo? Então, o BR ele é utilizado só em alguns casos muito específicos. E se você quiser exibir os dados do jeito que você digitou, você vai usar a tag pré. A tag pré, tudo que tiver dentro do pré vai ficar organizado exatamente da forma que você colocou. Se vai ter quebra de linha, se vai ter espaço, tá? Então, a gente usa bastante o pré para exibir código-fonte, tá? O código-fonte tem indentação, ele tem algumas características que a gente espera que ele esteja do jeito que eu inseri, tá? Então, dentro da indentação, quebra de linha, eu posso usar o pré para fazer isso. Ok? E sobre a semântica do HTML5? Ali eu mostrei só 3 tags, tá, pessoal? É só para vocês entenderem como funciona. Como funciona a semântica? Cada tag, ela tem um certo significado, tá? Ela indica, tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor daquela página, o que significa aquele conteúdo dentro da tag, tá? A semântica ela é suportada pelo HTML5 e pela maioria dos browsers atuais. Tá? Então, na verdade, eu acho que não tem browser hoje que esteja atualizado que não suporte todas as semânticas do HTML5. Se for, é só alguma coisa muito específica. Mas a maioria dos elementos a gente usa de forma semântica já tranquilamente. Tá? Qual é a vantagem de usar uma tag semântica? É a facilidade em organizar o conteúdo das páginas
e melhorar a indexação no motor de busca. Tá vendo que eu estou falando muito de motor de busca, pessoal? Porque, na verdade, é o seguinte, você pode fazer o site mais lindo, mais rápido, mais perfeito, com o melhor conteúdo. Se ele não aparecer no Google, você não vai ter uma quantidade satisfatória de acessos. Porque as pessoas, ou você vai acabar imprimindo folheto na rua, entregando para as pessoas, olha, entra no meu site, entra no meu site, que é uma coisa inviável, ou vai jogar em redes sociais, alguma coisa assim, mas grande parte do seu fluxo vai vir do Google, ou vai vir do motor de busca, ou vai vir de alguma forma, de algum link que foi indexado em algum momento. Tá? Então, eu peço a vocês que tomem muito cuidado na hora de fazer a indexação, tomem muito cuidado na hora de construir a página, tá? Tomem muito cuidado na hora de construir a página, porque a indexação ela é primordial para você ter um bom sucesso na internet. Tá? Principalmente também na criação de páginas usando semântica para ser acessíveis a leitores de tela. Leitor de tela, como eu disse a vocês, é para pessoas que têm deficiência visual e eu posso ter um leitor que vai ler os dados ali para mim. Então, o leitor ele pode indexar. Nossa, que legal, esse texto aqui está dentro de um H1. Então, eu vou dar uma ênfase maior, porque eu sei que é um título. Eu posso falar, título, semântica dos elementos, introdução, né? E continuar mostrando o texto conforme as organizações. Aqui tem uma semântica interessante, lá no HTML4, todos os blocos eles eram divididos usando essa tag chamada div. Tá? Div é como, rapidamente, pensa que div é uma caixinha, tá? Uma caixinha que eu guardo coisas dentro. Então, eu posso guardar uma imagem de uma div, eu posso guardar um grupo de informações. Então, eu usava a div e dentro dela eu colocava um ID, uma classe ou alguma outra coisa para indicar o que aquele ID fazia na página. Então, um ID com um div com ID footer quer dizer que é o rodapé da minha página. Tá? Só que o problema da div é que ela é mais semântica. Porque eu posso chamar de footer, mas se eu estiver escrevendo em português, eu posso chamar de rodapé. Já não é uma boa ideia, não vai ser uma coisa universal. Os navegadores não vão conseguir entender todas as línguas. Né? Para resolver esse problema, no HTML5, nós temos tags que têm o mesmo comportamento da div, que é o header, o nav, section, article, aside, footer. Esses elementos, eles têm o mesmo comportamento visual de uma div, mas semanticamente, quando você sabe que os seus links estão dentro do nav, eu sei que é o menu, por exemplo, porque ele é utilizado para navegação. Então, você vai colocar uma tag nav, então a gente vai colocar uma tag nav para identificar a navegação. Então, os links lá dentro, quando aparecer no Google, por exemplo, sabe quando vocês abrem um site grande no Google e além do link principal tem vários links menores dentro, né? Você abre o site da UEMP, vai ter um linkzinho vestibular, vai ter um linkzinho lá pró-reitorias, isso abre já direto no Google. Por quê? Porque o Google vai lá e olha o menu, vê os links que são mais acessados e distribui ali diretamente na página dele. Tá? Então, por isso a semântica é extremamente importante. Tá? O elemento section, ele serve para definir uma seção do documento. Então, se eu tenho um documento com várias seções, você coloca dentro do section. Ele tem o mesmo comportamento de uma div. Então, ele consegue ser formatado igual uma div, ele consegue ser movimentado na tela como se fosse uma div, tá? Mas ele chama section. Tá? Então, é como se fosse uma div com um nome semântico. É um caso, né? Depois a gente tem o article, que é um artigo, é uma parte do documento que é autocontido, então eu posso ter dentro de uma seção um artigo, eu posso lá ser separado ali. Imagina um site de notícias, eu posso usar um artigo, tá? Aí quando eu tenho dentro do artigo, eu posso colocar um H1 ali, ó, vai dizer que é o meu cabeçalho, eu posso colocar o P, que vai dizer que é o meu conteúdo, né, corrido, texto corrido, tá? Então eu uso o artigo para definir um texto autocontido. Eu tenho o header, que serve para definir o cabeçalho de uma seção ou de um artigo. Tá? Então, dentro do documento, você pode usar o header para definir cabeçalho, para definir revisão, a título, o resumo, tá? Os autores. Tá?
Isso, H1 é como se fosse um título dentro do header. Tá? Isso aqui, pessoal, vai ser muito utilizado quando a gente estiver usando algumas ferramentas para formatação de tela, tá? Como você usa o Bootstrap, ou usa o Materialize, ou o PO da TOTUS. Cada um desses frameworks, eles vão ler esses documentos dessa forma semântica e vai formatar seguindo os componentes deles, porque já está pensado dessa forma ali o processo de formatação. Tá? Outro ponto importante quando a gente fala de elementos semânticos, tá? Quando a gente trabalha com semântica, pessoal, a gente não pode sair por aí usando de forma errada, de forma indiscriminada, vamos dizer assim, as nossas tags, tá certo? Existiam algumas práticas que a gente fazia no HTML4 que hoje no HTML5 não é mais utilizado, não é mais uma boa ideia de ser feito. Tá? Um dos pontos importantes é toda a navegação, todos os links de navegação, eles vão estar disponíveis dentro da tag nav. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que elas estão dentro da tag nav, eu vou identificar que aquele ali é um sumário, é um menu dentro do meu documento. Tá? Todos os dados que são estruturados, eles vão estar dentro de uma tabela. O que é dado estruturado? Eu tenho uma lista de alunos que estão assistindo o nosso curso. Então, eu vou colocar nome, o e-mail e a cidade que eles estão participando. Para a gente poder depois fazer um mural. Eu vou usar table. Tá? Tudo que for documento estruturado, eu uso table. Tudo que for layout, eu posso usar uma div ou usar os documentos semânticos, lá as tags semânticas, mas eu jamais vou usar table. Tá? Se vocês forem ver sites antigos, tá, dos 10 anos atrás, coisas assim, vocês vão perceber o seguinte. Table era usado para fazer layout. Então, esse layout aqui poderia ser uma tabela. Tá? Então, eu tenho uma tabela com uma coluna só, depois mais uma coluna. Aqui eu faço 2 colunas e separo. Tá? Como se estivesse usando o Word, por exemplo. Tá? Eu poderia usar o table para resolver esse problema. Mas não é uma boa ideia, porque não é semântico. Tá? Quando eu acessar o table, eu espero que tenha um documento estruturado, um dado ali dentro. Mas não tem. Tem um conteúdo visual. Tá? Então não é uma boa ideia. Outra coisa legal, lógico, isso aqui, esse slide ele não permite, esse slide não tem a pretensão de esgotar os pontos importantes do HTML5. A gente simplesmente, estou citando alguns aqui que eu acho que são mais destacáveis. Tá? Toda imagem é interessante que ela tenha um texto alternativo. O que esse texto alternativo faz? Ele facilita de 2 formas. A primeira, leitor de tela. De novo, uma pessoa com deficiência visual não vai ver a imagem, mas ele vai conseguir saber, por exemplo, que a pessoa tinha a ideia de falar, esse é o gráfico de crescimento de uma certa ação, por exemplo, dentro do sistema de investimento. Tá? Essa imagem descreve uma criança com um cachorrinho. Então, a gente pode usar o Alt para resolver isso. Sendo assim, existem outros pontos importantes que a gente pode estar lendo a documentação e descobrindo técnicas para a gente usar de forma correta as nossas tags. Ok?